renovamos a nossa alegria de podermos estar com vocês nesse domingo, trazendo reflexões em torno de um tema muito complexo, à luz do pensamento espírita. Vamos estabelecer essa reflexão, trazendo para vocês de modo mais prático, para que possa ser útil, já que nós estamos num ambiente de reflexão espírita e não acadêmico. O nosso psiquismo, antes de começar, eu queria que vocês levantassem, ficassem de pé um minutinho só. Se espreguiçassem para cima. Ok. Fechar os olhos. Imaginem que alguém traz para você, só imaginação, um limão cortado no meio e vai se aproximando do seu nariz e espreme um pouquinho. Perceba o que acontece com você. Viva essa imaginação. Ok. Pode abrir os olhos e sentar. O primeiro tema nos leva às vezes a um processo de rigidez. Então eu pedi para vocês levantarem, se espicharem, para vocês alongarem, saírem do primeiro tema. E eu pedi o limão, e aí cada um tem uma reflexão dessa experiência, que demorou menos de 30 segundos, para mostrar como o psiquismo afeta o corpo. Teve gente que fez assim, eu olhei daqui, teve gente que engoliu porque salivou, e não tinha limão nenhum. Era apenas a imaginação que, focada, gerava no corpo uma ação psico-neuro-hormonal, acionando as glândulas salivares subitamente. Isso é psicoemocional, somatizando-se. O nosso corpo, vinculado ao nosso perispírito, como manifestação do nosso espírito, é uma unidade, quando encarnados, que se apresenta com efeitos característicos no campo da somatização, de forma pronta, imediata. Para aqueles que acham que não tem nada a ver a mente com o corpo, o limão já nos representou de uma forma bem prática, de que uma imaginação afeta o nosso corpo, porque não tinha limão na frente de vocês. Quando se faz um trabalho de imagem, alguém segurando uma laranja, e alguém olhando para a laranja, e faz-se o trabalho de registro de imagem cerebral, e depois faz-se um outro trabalho com a mesma pessoa, sem a laranja, e ela imaginando a laranja, e faz-se o trabalho de registro de neuroimagem, quando você olha as duas imagens, você não vê diferença entre olhar para a laranja e imaginar a laranja, porque ela afeta o sistema nervoso central de igual modo. Você não sabe dizer o que foi real, material, e o que foi imaginativo, o que foi sensorial e o que foi evocado pela memória imaginativa. Isso nos dá a dimensão do grau de importância no teu corpo daquilo que tu imaginas. Tudo que tu pensas cria uma imagem, e essa imagem afeta a nossa estrutura emocional, conecta-se com as nossas estruturas neurológicas centrais, repercute na nossa
epífise e hipófise, que são as glândulas que estão situadas no cérebro, e elas acionam todas as glândulas. Você imaginativamente afeta o seu corpo, mediante uma imagem que você vê, o que você pensa. Então, quando você pensa em matar alguém, imagine que isso tem uma repercussão física. Quando você ora por alguém, imagine que isso tem uma repercussão física. Uma pessoa me disse, um tanto constrangida: eu tenho orgasmos só de pensar. Uma mulher. Ela, de tal modo, o impacto neurohormonal na sua mente, que ela entrava em orgasmo sem precisar de nenhuma imagem sensorial ou de nenhum contato físico presencial, só com a imaginação. Isso dá um pouco da dimensão do que seja a interação mente, perispírito, sistema nervoso, que é a materialização como que do perispírito, e corpo. Então essa estrutura, não negligenciemos, ela é de fundamental importância. Você tem diante de você, do seu corpo, uma estrutura que fala de você profundamente. Na análise da bioenergética, que é uma vertente de análise psicológica, originária de Sigmund Freud, e um dos seus discípulos, Wilhelm Reich, fez uma análise daquilo que eram os nossos conflitos jogado no corpo. E depois Alexander Lowen traduziu isso, ampliando de uma forma mais palpável, determinando assim que um psicoterapeuta formado nessa vertente, ele olha para o seu corpo e fala muito de você sem você ter dito nada para ele oralmente. Quando nós olhamos um corpo de uma pessoa, a gente entende um pouco da estrutura psicológica dele. Eu não estou falando de alguém que está fechado para você, na imagem do que o corpo fala, de alguém que está acusando você numa imagem de um dedo apontado para você, que isso é verdade. Essas são manifestações já bem superficiais. Eu estou falando da estrutura do corpo, que fala do nosso psiquismo. Uma anamnese, do ponto de vista desse olhar psicoterapêutico, a pessoa olha o corpo do outro e começa a falar da história do outro. Naturalmente que não é dos detalhes, da generalidade, do movimento, do estilo de comportamento do outro, do caráter psicológico do outro. E começa a dizer com uma possibilidade de acerto de quase 100%. Por quê? Porque o corpo não me engana. Se você consegue enganar na voz, o corpo é a autêntica verdade sobre você, ele não mente. Você engana quando está num diálogo. Você pode enganar o outro pela escrita, mas você não engana o outro pela sua movimentação corporal. A sua dinâmica corporal, ela é veraz e ela fala muito mais do que a tua fala. Por exemplo, se eu disser assim: eu amo vocês. Qual foi a mensagem que eu passei? Eu falei que eu amo, mas o meu corpo disse ao contrário. Mas eu posso dizer ao contrário, eu posso dizer: eu odeio vocês. Qual foi a mensagem que eu passei? Você me vendo, você faz a leitura pelo meu corpo e não pelo que eu disse. Isso é para demonstrar que o nosso corpo é a exata medida da nossa consciência materializada. Quando o espírito se corporifica, ele marca no corpo a sua estrutura perispiritual em grande escala. E dependendo do que acontece com você desde que você foi concebido, no seu primeiro dia de vida intrauterina, ali começa a marcar-se no seu corpo o caráter psicológico que você vai apresentar quando nascer. A criança, quando nasce,
ela já traz a marca do que já aconteceu dentro do útero. Aquilo que no nosso país tem sido preconizado numa tentativa de legalização do aborto quase que restritamente, tal é o avanço do movimento pró-aborto contra a vida, não dão-se conta de que quando a gente nasce, a gente já teve 9 meses de existência, de corpo, e de que quando a gente nasce, a gente fala ao nascer desses 9 meses de vida. Então, o nosso corpo fala, não é pela maquiagem, pelo estilo de cabelo, pelo mega hair, pelo aplique, pelo botox. Ele fala, sobretudo, nos seus aspectos psicológicos profundos, pela estrutura com que ele se coloca. Não só pela postura, pelos gestos, mas pela intrínseca formação da sua massa muscular, da sua estrutura óssea, que fala de como você vem vindo desde quando você foi concebido. Por isso que alguns pacientes se sentem assim, que eu me pareço às vezes com médico, quando eu vou direto num ângulo da vida dele, sem que ele tenha me falado. Ele pensa que eu sou médium. Eu não sou médium. É porque o caráter dele, o caráter psicológico dele, me diz que ele teve uma lesão intrauterina, de que ele não foi desejado, de que teve briga em casa sobre o nascimento dele, sobre o sexo dele, de que houve tentativa de aborto. Ele não precisa me narrar isso, mas se ele me apresenta no corpo e também na sua história alguns elementos, eu posso deduzir o que aconteceu no útero. E quando eu digo, ele se assusta, como se eu tivesse informações privilegiadas. Eu não tenho, é o corpo dele que está me falando. Mas algumas das coisas que ele me disse, mas não do útero, mas me dá a dimensão de que aconteceu algo na vida intrauterina para ele se apresentar corporalmente como se apresenta e psicologicamente daquilo que ele já pôde me falar. Então, se o perispírito, ele revela o corpo mental que traduz o espírito, o perispírito é a réplica do corpo mental, segundo André Luiz. O corpo físico é a réplica do perispírito. Então, aquilo que a gente vai fazendo por dentro vai aparecendo fora. Aquilo que a gente vai fazendo por dentro vai aparecendo fora. E vai aparecendo lá dentro. Então, a medicina se inclina na perspectiva do psiquismo, construindo a psicossomática em todas as especialidades. Você pode fazer uma lesão de esôfago subitamente, sem ter nada, ou de estômago, subitamente, mediante um estresse. Um susto pode levar a tua pressão arterial subir subitamente. Você pode fazer um acidente vascular cerebral em função de uma imagem, uma grande emoção. Você pode ter um herpes na iminência de uma cirurgia que o médico acabou de dizer para você. Olha, é o coração, você vai ter que fazer uma cirurgia. Você fica impactado quando chega em casa, as vesículas começam a se manifestar na boca. Ou então no herpes intercostal, o herpes zoster. Um evento quase que em cima da bucha traduz o quanto você está sendo afetado. E o que não dizer das mulheres diante de um susto que vem a menstruação fora de época? Ou vem uma diarreia, diante de uma ocorrência você tem uma diarreia. E você não tem diarreia constantemente, mas diante de uma ameaça de um assalto, de um fogo que poderia queimar a sua casa ou o seu apartamento, você entra num estado de tensão e essa tensão projeta para o corpo na forma de uma diarreia. E antes que tu desça do prédio, tu tem vontade de ir ao sanitário. Mas entre ir ao sanitário e morrer queimado, tu prefere descer para fazer a higiene lá embaixo, na roupa. Você tem a diarreia. Quantas crianças nos falam disso? O pai grita com a criança se urina instantaneamente. O corpo revela a pressão que a criança sofreu. Quando nós vamos olhar da perspectiva espírita, portanto,
A gente amplia o olhar do corpo, na visão biológica e médica, amplia para o além do olhar do psiquismo, nas visões psicológicas, nas várias psicologias que analisam o ser humano, e nós vamos para os ascendentes espirituais e para as interferências espirituais que se conectam e fazem com que nós possamos ter uma leitura mais sistêmica, mais profunda e mais abrangente daquilo que está acontecendo conosco e o quanto o nosso corpo somatiza aquilo que se estabelece nesse circuito, nesse ambiente de movimentação. Porque eu já tive experiência, várias, mas posso citar aqui uma ou duas. Uma vez uma amiga chegou com asma e quando eu estava atendendo e fazendo a ausculta, ela incorporou. E quando acabou a incorporação, que nós atendemos a entidade, a asma não estava mais, tinha cedido. Ela fez uma asma porque a entidade estava com o processo de falta de ar e ativou um quadro asmático nela naquele momento. E cedeu sem remédio, sem alopatia, sem homeopatia, sem passe, sem nada. Desconectou a entidade, que foi atendida, ela voltou para o quadro de normalidade. Uma outra vez eu atendi uma amiga que chegou também numa perspectiva de muita dor de cabeça, e eu fui mensurar a pressão arterial. Ela ainda sentada, eu levantei, coloquei o tensiômetro, e quando eu estava medindo a pressão arterial, tinha acabado de medir a tensão arterial, estava muito alta, ela incorporou. Vocês já viram que eu tenho uma sina para incorporação, né? O espírito não pode me ver que logo se incorpora. Ou os pacientes incorporados vão tudo atrás de mim, né? E aí eu conversei com a entidade, quando acabou a comunicação, me veio de medir a pressão, porque estava muito alto. Quando fui medir, estava normal. A pressão subiu com o transe mediúnico, uma entidade obsessora. Quando se desconectou aquela entidade, a pessoa voltou para a pressão normal. Então esse olhar espiritista faz-nos entender de vários lugares aonde vem aquilo que se materializa no teu corpo, desde uma glândula salivar, quando você está pensando no cupuaçu de Belém do Pará, que é uma das frutas mais saborosas que existe no mundo. Há quem diga que ela é o primeiro lugar, que ela está antes do açaí. Eu não entro nessa briga de família. Eu acho que elas estão juntas, no mesmo patamar. E ela tem um aroma absolutamente delicioso, e ela é um acridoce quando você faz, por exemplo, um suco, ou então você faz... Eu começo a salivar quando começo a falar. E não tem como você resistir a uma salivação do cupuaçu. Ele implica em você, só de lembrar dele, a somatização é imediata. Então o nosso corpo, ele fala. E a somatização, ela se expressa fisiologicamente e fisiopatologicamente. Fisiologicamente, como é o exemplo que eu fiz do cupuaçu ou do limão. E fisiopatologicamente, quando surge uma patologia, um desconforto, uma disfuncionalidade. E assim, a gente vai percebendo que o ser humano é muito mais complexo do que a gente pode avaliar. E de quem tem várias instâncias que podem afetar o nosso corpo. E aquilo que pode representar uma doença grave, por exemplo, como um câncer, pode ter várias origens. Pode ter várias origens. Pode ter uma origem química. Pode ter uma origem microbiana. Pode ter uma origem genética. Pode ter uma origem mental de alguém que está bombardeando as células. Pode ter uma origem de um vampirismo, uma conexão espiritual numa determinada área do corpo, afetando aquele corpo, determinando-lhe uma multiplicação de células de forma anárquica, um câncer. E o que é mais comum, uma mistura dessas possibilidades pode gerar uma lesão cancerígena, mais ou menos devastadora. Às vezes um câncer mais lento, mais suscetível de cura radical, e às vezes um que vem devastadoramente acabar com a pessoa. Eu vou contar um caso. Eu atendi uma jovem que ela ia ao ginecologista
para fazer a avaliação se ela tinha câncer de mama. E depois ela ia a mim, que era o homeopata, para que eu confirmasse se sim ou se não. Se o ginecologista estava certo ou não estava certo, mesmo com a mamografia. Depois de 4 anos, ela fez um câncer de mama devastador e desencarnou. Até hoje eu me pergunto quanto ela fez o câncer, jogando que ia ter câncer de mama, que ia ter câncer de mama, que ia ter câncer de mama, ou quanto era um arquivo que ela trazia de um câncer que ela deveria ter, e ela falava disso. Mas me chamou muito a atenção porque ela era muito jovem para ter câncer. E ela não tinha um ascendente genético para justificar aquele câncer. Desencarnou. Mas eu vou contar um outro, mais fascinante. Certa feita eu cuidava de uma pessoa que me trouxe a seguinte demanda. Ela estava depressiva e reclamava de que ela estava depressiva provavelmente porque ela perdera a mãe há 6 meses. E que também ela tinha um relacionamento afetivo que não se concluía, que não se efetivava. Nenhum parceiro conseguia continuar com ela. E nós começamos a cuidar psicoterapeuticamente dessa pessoa. Num dia, surgiu uma situação muito curiosa. Ela tinha uma dor do lado esquerdo, entre o abdômen e o tórax, mais ou menos aqui na região do diafragma, que era uma dor que ela me dissera que tinha desde criancinha, que a mãe fez uma via sacra pelos profissionais da medicina sem encontrar o motivo da dor, sem encontrar a causa da dor, e a dor ia embora e aparecia, e fazia tempo que ela não tinha, e tinha aparecido quando ela começou a se cuidar comigo. E numa das vezes ela me disse assim: o senhor sabe, a sua secretária telefona, eu começo a sentir a dor. Como se a minha secretária acertasse um botão e a dor se estabelecesse. De tal modo, ela não era espírita, não era reencarnacionista, também não acreditava que existisse espírito, nem desacreditava influências espirituais. Mas a irmã era espírita. E uma das vezes ela está recebendo um telefonema no shopping com a irmã e começa a sentir a dor. Ela disse: engraçado, quando a secretária do doutor Alberto me telefona, eu sinto essa dor. A irmã disse: será que não é encosto? Pergunta para ele se não é encosto. E ela chegou para a sessão, porque ela não queria vir. E a irmã disse: vá que pode ser encosto. E ela foi. E quando ela chegou, foi a primeira pergunta que ela fez. Narrou, que estava no shopping, que se repetia, e que a irmã tinha levantado se era encosto. Eu disse: olha, se é encosto ou não encosto, eu não sei, porque eu não sou médium, eu não registro as coisas assim. Sou médico. Mas nós podemos explorar essa dor, já que ela é recorrente, tem desde a infância. E nós fizemos então uma técnica para que ela mergulhasse naquela dor abdominal de que ela estava sendo novamente afetada. Era uma dor, não era grave, mas era uma dor que, de qualquer modo, chamava a atenção, a incomodava em algum nível. E quando eu fiz isso, ela foi por uma experiência do inconsciente profundo, o que justificava ela ter desde a infância a dor, porque era uma dor que estava relacionada a uma outra existência. Ela tinha um namorado pelo qual ela era apaixonada, e esse namorado não pôde desposá-la, porque as famílias casavam as pessoas, e ela foi casada, estabelecido para que ela casasse com outro homem. As famílias encaminharam outro parceiro para ela. Ela foi, mas amava o outro, e ficou muito triste. O parceiro, o cônjuge, agora, vendo que ela estava triste por causa do amor ao outro, mandou uma cilada e assassinou o outro sem que ela soubesse. E passou a dizer para ela da ausência do outro, na tentativa de que ela, se sentindo abandonada, sem a presença do outro, que não mais apareceu no circuito dos seus movimentos, ela pudesse então se apaixonar por ele. Ela não se apaixonou. Quanto mais o tempo passava, mais ela ficava melancólica, depressiva. Então o parceiro foi perdendo a paciência, e lá num dia, no campo, ele desferiu-lhe com o punhal no abdômen o assassinato. Ele a matou.
depois de uma encrenca por causa do amor, não amor, amor, não amor, ele foi e a assassinou. Mas ela gritava antes de ser assassinada. A mãe ouviu, correu, mas quando chegou, ela já tinha sido golpeada e estava morta. Ela saiu do corpo. Adivinhe quem ela encontrou? O cara que ela gostava, que já tinha sido assassinado. Quer dizer, o cônjuge, o assassino, entregou ela de volta para quem ela deveria, de quem ela amava. E era exatamente no ponto aonde o punhal tinha sido metido no abdômen dela, era onde ela sentia dor. E quando nós estamos encerrando a sessão, o dito cujo assassino incorporou. Então ele me disse, né, que ele estava lamentando tudo que estava acontecendo, mas de que ela era dele. E de que todo homem que se aproximava, ele botava para correr. Eles se apaixonavam e quando eles começavam a se aproximar para uma vida mais intimista, ele entrava em ação. Ele dizia assim: eu não largo do pé dela, eu fico na casa. E quando ela se aproxima e vem alguém que quer ocupar o meu lugar, ela é minha, então eu consigo interferir e interrompo as relações, fazendo com que ela continue sendo minha. Ele vira a regressão que ela fez. Ele percebera que ele foi o assassino. Ele deu-se conta, e nós começamos a dialogar com ele, e ele pôde então fazer o raciocínio de que, me dizer, de que ele já tinha tentado se afastar dela sem lograr êxito. De que ele se afastara, mas depois ele voltara porque ele a amava muito. E eu comecei a argumentar com ele, e ele me disse então algo que para mim foi muito surpreendente. Ele me disse que ele estava programado para reencarnar junto com ela. É que quando ela estava depressiva, com receio e atribuindo a ausência da mãe, antes dessa sessão que eu estou narrando para vocês, ela num outro trabalho, trabalhando o quadro, essa sensação, essa tristeza, essa depressão, ela foi para uma experiência intrauterina no Rio de Janeiro, quando ela estava sendo gestada pela mãe junto com uma outra criança. E um médico promoveu, mediante a cureta, porque a gestação já avançava, ele promoveu o aborto. Ela saiu, foi fazer o aborto acompanhada da irmã, mas depois se sentiu muito culpada, como se sentem as mulheres de um modo geral, pós-aborto. E ficou muito naquele drama de consciência. Mas houve uma coisa curiosa, de que os sinais da gravidez não desapareceram com o aborto. Então ela voltou com o médico, e o médico disse-lhe: eu sei o que eu fiz, eu rasgo o meu diploma se você estiver grávida. Ele deveria rasgar o diploma pelo aborto, não pela decepção de saber, de constatar que ela continuava grávida. É de que ela era grávida de gêmeos, ele tirou um, mas o outro ficou. E ela viveu essa experiência no divã do aborto, e é curioso perceber o quanto a criança se encolhe naturalmente nos primeiros tempos da gravidez. O feto é muito pequeno, mas os gestos do adulto tentando fugir da cureta, ela viveu isso intensamente, foi traumático, muito embora ela não tenha sido abortada. O que gerou na mãe, mesmo sabendo que ela ficou e sabendo que um outro tinha sido abortado, uma grande culpa. Ainda tinha sido, abortou 50% ficou. Então ela compensou essa culpa fazendo o quê? Tratando essa filha com mimos, com caprichos, com superproteção. O que gerou, ela era a filha última, o que gerou nas irmãs um grande ciúme, porque as irmãs percebiam que a mãe a distinguia em relação a elas. E ela, nada obstante a mãe lhe dispensasse um atendimento superlativo, ela se achava não amada pela mãe. Olha que coisa curiosa. O que aconteceu no útero naquele período da gravidez
fez com que ela se sentisse não amada pela mãe. E mesmo com toda a ação da mãe posterior, ela continuou fixada de que ela não era amada pela mãe. Mas aí eu dizia assim, mas as suas irmãs não dizem? As minhas irmãs dizem que eu sou a preferida, mas eu não sinto isso. Ela não sentia porque ela ficou presa na memória intrauterina. Então, quando esse espírito, agora voltando à cena anterior, quando esse espírito disse-me do planejamento, ele disse que ele viria gêmeo com ela, ele seria irmão dela, que é uma das estratégias que a misericórdia divina encontra para resolver problemas passionais. Essas coisas de um amor exclusivo, absurdo, dramático, passional, que os espíritos fazem a gente reencarnar irmão. Quando a gente encarna irmão, o que é que acontece? A gente é chamado a transmutar aquele amor, a educar aquele amor, amando o outro de uma forma adequada, e não de uma forma absurda, exclusiva. Esse fenômeno assim, então, estava previsto. A mãe foi ao ginecologista, o obstetra tirou a criança, e ele era essa criança. Vocês vejam, ele que cometeu o assassinato lá. Ele agora estava sendo abortado, e não ela. E a mãe era a mesma mãe daquela vida, era a mesma mãe dessa vida. Ele assim me revelou. Foi uma comunicação bonita. Eu consegui conversar com a entidade e dissuadi-la de permanecer com ela em face da regressão que ela tomou ciência, vendo a regressão do aborto e a regressão do assassinato naquele dia, do punhal. O espírito, tomando essa consciência mais lucidamente, e o diálogo, ele aqueceu seguir com os benfeitores que se apresentavam como um grupo de jovens, porque jovem era a sua aparência, para levá-lo na tentativa dele se desconectar dela. E vocês sabem o que aconteceu? Essa moça ficou livre dessa interferência, livre dessa dor fantasma, foi para a fortaleza e se apaixonou e foi objeto de amor também de um paulista. E vocês sabem o que aconteceu depois? Não, eles não casaram e não tiveram o filho daquele outro que deveria vir irmão dela. Isso eu fiquei imaginando que poderia acontecer se eu fosse o anjo guardião dela. Eu faria isso, né? Mania romancesca de resolver as questões, né? Não, eu não sei o que aconteceu. Quando acabou essa sessão, ela sentou e disse assim: isso é coisa de fantástico, né, doutor? Eu digo, por quê? Porque eu não acredito em reencarnação. Olha, não acreditava em reencarnação. Também não desacreditava. Era um tema que ela não tinha entrado, que são as melhores pessoas para regredir. Porque os que acreditam em reencarnação ficam naquela picuinhação. Eu não sei reencarnação, é minha encarnação, não é minha encarnação. É assim, a pior coisa é regredir espírita. Porque ele está sempre questionando e questionando, ele não se entrega na experiência. A pessoa que tanto faz, tanto fez, ela vive a experiência como ela é, a experiência como ela é. Então ela disse, eu não acredito em encosto, e o encosto pegou em mim. E o encosto está dizendo que ela seria meu irmão. E o encosto foi que meteu essa faca em mim. E que é isso que está impedindo eu me ter relacionamento. Vale-me Deus que ele se afaste de mim. Ficou uma coisa muito engraçada que, se fosse filmada, dava para fazer um excelente documentário, ou um podcast, ou um mini documentário, porque foi uma experiência de alta autenticidade, espontânea no sentido dela, terapêutica porque teve esse ingrediente, e com todas essas interfaces. A dor que ela sentia era uma dor fantasma. Quando a gente perde um membro, por exemplo, na diabetes, quando você precisa amputar o membro para salvar a vida do paciente, ele continua sentindo coceira ainda no pé, mas ele já não tem mais o pé. Como é que ele sente coceira no pé? Os neurologistas materialistas e os endocrinologistas materialistas dizem que está no cérebro a coceira, está na lembrança. Mas nós, espiritistas, também levantamos essa hipótese, que é muito plausível, de que ele continua com o pé, porque ele continua sentindo o pé. Ele sente coceira, sente calor, sente frio no pé morto, ou por outra, no pé fantasma, que não tem, na perna que ele não tem.
demonstrando que tem um psiquismo, tem um perispírito e tem uma materialização que você pode tirar. E isso ficou bem configurado nos efeitos Kirlian. Quando você pega uma folha, faz o efeito Kirlian, depois você corta a folha na metade, tira a metade, faz o efeito Kirlian e continua a folhazinha lá, com menos intensidade, é verdade, mas demonstrando no contorno da foto Kirlian de que a flor, a planta, aquela folha, ela tem um corpo energético. Você tirou um pedaço dela, mas um outro pedaço continua ali energeticamente. O que faz entrever que nós, seres humanos, quando perdemos uma perna, continuamos com a perna. Não é bom isso? Porque quando a gente perde o corpo inteiro, a gente continua com o corpo, o perispírito. O perispírito, portanto, é essa manifestação do psiquismo que se encharca no corpo e que faz com que nós sintamos a dor fantasma. Vejam, ela tinha uma dor fantasma, o espírito se aproximava e o espírito me disse: sou eu quem ativo a dor dela. Quando a minha secretária telefonava, ele acionava a dor para quê? Para que ela não fosse ao consultório. Ele me disse: tu estás querendo me afastar dela. Eu ouço muito isso dos espíritos, quando acontecem esses fenômenos mediúnicos espontâneos no processo terapêutico, e vejo isso muito frequentemente na reunião mediúnica, que é comum esse tipo de fala de espíritos, dos espíritos obsessores. Então, ele acionava a dor do abdômen dela para tentar dissuadi-la de ir ao consultório, porque ela estava sendo terapeutizada, estava entrando naquele caminho que o Roberto Lúcio falou do autoconhecimento, e isso naturalmente iria levá-la a mudar o seu padrão vibratório e se desconectar daquela entidade que ficava ali, entre aspas, como um encosto no circuito da vida dela, interferindo na sua vida amorosa. Essa sintomatologia era uma somatização de uma morte pelo punhal, era uma somatização de uma interferência espiritual e foi uma somatização da memória quando ela regrediu. Todos esses elementos estavam juntos na somatização do corpo de algo que não existia do ponto de vista orgânico. Uma outra vez eu vivi uma experiência similar com uma paciente que tinha um lipoma no abdômen e ela foi fazer a cirurgia com um cirurgião. Era uma microcirurgia, então ele fez no ambulatório, na companhia da irmã dela. Quando ele foi fazer a incisão, ela entrou em surto psiquiátrico. Ela entrou em crise. Foi um escândalo. O profissional não conseguiu estabelecer a intervenção com êxito. A irmã ficou envergonhada, porque não tinha sentido aquele comportamento. Ele tinha feito a anestesia, não tinha como ela poder sentir algo que lhe pudesse tirar da normalidade. O cirurgião ficou muito constrangido, porque ele foi um faniquito. Não, faniquito. Vocês sabem o que é faniquito, né? É um pitiatismo. Vocês sabem o que é pitiatismo? É um pitiar. Sabe o que é pitiar? É nervoso mesmo. Nervoso. Tinha sido um nervosismo. E aí, muito bem, ela depois fez a cirurgia e ela ficou muito mal diante da irmã e diante do cirurgião, que era amigo da irmã. A irmã era médica, do cirurgião, porque ela fez aquele espetáculo numa cirurgia que nem abriu a barriga, só abria a pele para tirar o lipoma que estava ali, externamente, na parede abdominal. No dia que ela fez uma regressão para trabalhar uma outra coisa, veio o lugar onde ela tinha sido assassinada. Vocês entenderam? Quando o cirurgião foi fazer a cirurgia, ele acionou a memória. E essa memória levou-a a experimentar a morte, que foi brutal, porque fora um parceiro afetivo que a assassinou-a. E a assassinou sobre os seus gritos. E esses mesmos gritos que ficaram na memória e não tinham sido catarticamente expostos, ela não tinha esvaziado essa memória. Agora, quando ela foi fazer uma leve cirurgia de um lipoma, esse conteúdo veio à tona, porque ela entrou em transe anímico. Ela fez um transe de regressão espontânea na sala de cirurgia. Perdão,
no ambulatório do hospital e teve aquele, entre aspas, surto. Porque o que é um surto? O surto é quando você entra numa outra memória e essa outra memória vem, se confunde com o teu psiquismo, a tua personalidade, o teu ego, que tem várias memórias atuais. Essa memória não combina. Um quadro psiquiátrico de esquizofrenia, por exemplo, a pessoa está ali com a sua história e tudo, e de repente, uma pessoa simples, um carpinteiro, internado, e de repente, quando ele vê, ele se sente como um general. Aí a gente pensa que ele está incorporado. Ele está incorporado nele mesmo. É uma memória do general que vem do inconsciente profundo que ele foi, as atrocidades que ele cometeu como um general, vem e toma conta dele circunstancialmente. E ele faz uma crise, um surto psiquiátrico. Momentaneamente, ele é o general do passado que cometeu atrocidade. Quer mandar em todo mundo, diz que vai matar em todo mundo, diz que ninguém toca nele. E é um auê para poder contê-lo. Depois, toma o remédio, é contido, aquela memória expande-se, depois recua, retrai-se, ele volta ao seu estado de consciência atual, às vezes lembrando, habitualmente lembrando, meio confuso, por isso que é esquizofrenia. Esquizo é partido, é uma mente partida, mas vem do inconsciente. Você olha e pensa que é uma incorporação, mas não é uma incorporação. É o próprio transe anímico, não mediúnico, que vem e se sobrepõe à personalidade atual, e esse quadro se faz presente fora do tempo e fora do espaço, que ficou lá atrás do general, aonde ele cometia lá as atividades dele guerreiras, os seus desmandos e suas crueldades, vem fora de contexto. E aí surge essa crise entre o que eu sou hoje e o que emerge do que eu fui ontem. O que aconteceu com ela foi exatamente isso. Então, um simples lipoma, ele traduz uma realidade muitas vezes traumática. Às vezes não, mas pode traduzir. As nossas marcas de nascença foi que fez com que o notável pesquisador canadense que viveu nos Estados Unidos fazendo pesquisa, chamado Ian Stevenson, publicasse uma obra centrada na perspectiva da biologia e as marcas de nascença, onde ele pesquisou as marcas de nascença para chegar na causa das marcas de nascença. A marca de nascença é a somatização do psiquismo em vidas anteriores que se mostra na vida atual. E ele, usando isso, levantou a hipótese da reencarnação como sendo uma lei da natureza, que regula a biologia nas marcas de nascença que você apresenta. Uma das técnicas que a gente usa quando vai regredir alguém é pegar uma marca de nascença. Eu tenho uma paciente que tem uma marca de nascença na cabeça. Então você toca, tem um buraco aqui. Não tem história de trauma, de queda, de infância, de nada. É um buraco que cabe um dedinho. Foi exatamente onde ele acertou o rifle. Ela era uma encarnação de um homem e no campo se suicidou mediante um rifle, numa encarnação mais anterior. E ficou a marca de nascença, que a Stevenson estuda daquele indivíduo que tinha uma marca de nascença aqui, uma marca de nascença aqui, e ele foi estudar o laudo pericial daquela pessoa que se dizia ser a fulana de tal, e de fato tinha sido a fulana de tal, que tinha se suicidado, o fulano de tal, que tinha se suicidado dando um tiro aqui, e a bala, o projétil saiu aqui, e estava lá, no laudo do estudo necropsial, pericial, estava lá, aonde o projétil entrou, aonde o projétil saiu, exatamente na cabeça onde ele hoje apresentava ainda os resíduos daquele suicídio cometido no passado, de uma personalidade que ele dizia ter sido no passado, e que o Ian Stevenson vai, pesquisa e confirma. Somatização, à luz da reencarnação. Então, meus amigos, todos nós
trazemos para o presente, no corpo, a somatória do que fizemos no passado. Somos no corpo a filial de uma matriz perispiritual que nós esculpimos. É natural que podemos, no mundo espiritual, trabalhar essas questões antes de renascer. E às vezes, para executar uma função, você altera um pouco o corpo para facilitar a sua missão. Então, não pense que uma pessoa que traga, por exemplo, uma alteração no corpo, signifique que ela necessariamente fez algo errado no passado. Não, ela pode planejar como um mecanismo de armadura protegendo-a do presente. Então ela traz uma claudicação, porque ela é muito orgulhosa, vaidosa, isso pode lá colocar em risco a sua existência. E ela precisa fazer um percurso, e ela, se vier normalzinha, ela talvez não dê conta. Então ela roga a misericórdia divina que venha com uma deficiência fisiológica, física, para poder, com mais segurança, fazer aquele trajeto. Alguém pode dizer, então, ela cortou a perna dos outros. Não, não foi isso. Ela programou. Você veja que o Espiritismo é uma doutrina de racionalidade. As coisas não são como uma receita de bolo. Elas variam, e o nosso amigo Roberto Lúcio assim afirmou há pouco, de pessoa para pessoa, falando do transtorno do toque obsessivo-compulsivo. Muda-se de pessoa para pessoa. Não há uma fórmula única para todos. E por isso, não vamos confundir e absolutizar de que o corpo trouxe uma deficiência porque a pessoa aprontou. Não. Então alguém pode vir nascer feio. Eu sempre me perguntei por que o Chico nasceu do jeito que nasceu. Vocês acham o Chico bonito? Chico Xavier? Ai, não falar dele, alguém vai dizer assim, coitado do bichinho, é tão lindo. Não, o Chico, cá entre nós na intimidade, não era uma pessoa bonita. Eu não vou dizer que ele era feio porque eu quero sair vivo hoje. Ele não era bonito. Vocês imaginem se o Chico nasce bonito? Porque mesmo nascendo como nasceu, tinha pai que queria que a filha, transtornada passionalmente, queria casar com ele. O pai queria, estrangeiro, queria de qualquer maneira que o Chico casasse com ela. E o Chico não sabia o que fazer. Então, a gente traz uma plástica corporal também apropriada à trajetória que nós vamos fazer. Mas também está adequada à nossa programação espiritual. E perispiritualmente nós trazemos, formatando sistemas de autoproteção e de armadura para avançarmos no caminho da vida. O meu pai, por exemplo, ele tinha uma deficiência do lado direito. Ele tinha um braçozinho e uma perninha. E aí a gente dizia assim, pai, o senhor pediu para nascer assim. Ele disse, eu vou pedir para ser aleijado? Eu vou pedir coisa... Ele não pediu, foi obrigado. Porque ele tinha uma sede de poder. E no Evangelho lá eu disse, pai, se o senhor fosse desembargador, porque ele não queria ser um operador de direito qualquer, ele queria ser desembargador. Não é advogado, juiz, promotor, ele queria ser desembargador, ele queria a ponta. Aí ele disse assim, se eu fosse desembargador, vocês estavam todos perdidos. Ele tinha na consciência um planejamento relacionado ao poder. Ele veio com um corpo limitado para poder vencer na sua trajetória, e venceu heroicamente, belamente. Mas tinha os seus surtos, querendo poder, querendo mandar. Quando ele entrava em crise, ele queria ser o presidente da República. Ele não queria ser o prefeito só, não. Ele queria ser o presidente do Brasil, subir a rampa. Eu me vejo subindo a rampa. Ele tinha os surtos e deliroides, as alucinações, ele se via subindo a rampa. Um quadro de um espírito que trazia no corpo a materialização dos deslizes do passado. E a limitação, ao mesmo tempo que revelava o seu descompasso no passado, era-lhe hoje uma amarra, tanto quanto a doença psiquiátrica, para que ele não perdesse a encarnação. Porque se o teu olho é causa de escândalo, arranca-o e joga para longe de ti, diria Jesus. Se a tua mão é causa de escândalo, arranca e joga para longe de ti, para que todo o teu corpo não se perca. É impossível que Jesus quisesse dizer que tinha que arrancar o olho, decepar a mão.
Jesus não queria dizer isso. Porque tudo funciona ao contrário na vida. Tudo é misericordioso quando vem do divino. A própria medicina é misericordiosa. Aquele homem que roubou no país árabe, cuja pena era cortar a mão, e que um brasileiro fez a sua defesa, um advogado brasileiro fez a sua defesa, de uma forma magistral. Foi às instituições de segurança e policialesca na Arábia, segundo o Corão, e disse: ele pode cortar a mão numa sala cirúrgica? E lá o representante religioso disse: pode. E depois de cortar a mão, a gente pode colocá-la no lugar? Ah, depois de cortar você pode fazer o que quiser. Ele contratou o melhor cirurgião americano de mão, levou o cidadão para a sala cirúrgica, anestesiou, cortou a mão, cumpriu a lei e depois colocou a mão de novo. O cirurgião colocou a mão, porque o cidadão que fez o roubo era americano. E eles contrataram um advogado brasileiro exatamente para dar aquele ar de que não era um americano defendendo o americano. Veja que coisa, parece bizarro isso, né? Isso é a medicina funcionando, botando a mão no lugar, uma mão que foi decepada antes numa sala cirúrgica propositadamente para atender uma demanda de lei, porque ele tinha cometido um roubo. Se fosse no Brasil, hein? Se essa lei fosse no Brasil, não ia ter cirurgião de mão que colocasse as mãos no lugar. Então, meus amigos, vejam quanta beleza Jesus ao afirmar: se o teu mão é causa de escândalo, arranca e joga para longe de ti. O teu olho, arranca-o, se é causa de escândalo. Falando-nos da reencarnação. É melhor que a gente reencarne maneta, perneta, cego, com uma limitação, e ter segurança para desenvolver um grande projeto de vida. Ao tempo que a gente resgata, a gente avança num movimento de alta categoria da misericórdia divina, que sempre vê o que é o melhor para o aprendiz que somos todos nós, mais ou menos rebeldes, cada um no seu lugar, mais ou menos rebeldes. Desse modo, a somatização é uma manifestação daquilo que está nas nossas entranhas. Hoje, estamos aprendendo nessa fala de que temos que guardar cuidado com o que pensamos, com o que imaginamos, com o que criamos mentalmente, mas também tenhamos que ter cuidado com tudo que fazemos, porque tudo que fazemos opera-se no campo da energia, afeta o nosso corpo espiritual, o perispírito, vai para o sistema nervoso central, vai para as glândulas e vai para o organismo como um todo, gerando uma sensação extraordinária de paz ou inferno, dependendo de qual foi o objeto que você pensou, criou ou fez enquanto atitude. Por isso, eu lembro de uma pessoa que tinha dores nas mãos, caracterizando uma artrite grave. E vocês sabem qual era a causa dela? A história é longa, eu não vou contar porque o tempo não dá mais. Mas é que surgiu quando ela casou. E a mãe do esposo dela, a sogra, literalmente era sua bruxa. E ela queria matar a sogra engasgada. Porque outrora, a sogra, num ritual de magia, fê-la perder um filho. O que gerou nela um ódio daquela pessoa que mexia macabramente com as forças espirituais e fez um chá que matou um filho. E agora, esse filho era o filho dela novamente e era o parceiro dela agora de conjugalidade. E desde esse dia em que o relacionamento foi se aprofundando e que eles casaram, aquela sogra incomodava de qualquer jeito. Ela podia fazer o gesto mais nobre, ter um pensamento oculto. E ela tinha... E qual era a vontade dela? Era de fazer o que ela não pôde fazer na outra vida, engasgá-la. E por isso, ficou nas mãos a materialização da dor. No momento que ela foi para esse lugar,
e pôde viver essa experiência e cultivar o perdão, a partir daí, as dores das articulações, os inchaços foram cedendo e ela foi melhorando ao lado do tratamento homeopático que ela fazia. Assim, amigos, sejamos aqueles que façamos as nossas melhores escolhas, porque tudo que fizermos será o céu que estaremos criando no nosso corpo, ou será o inferno que trará as patologias, os sofrimentos e as doenças que vão se materializar na nossa organização física, chamando-nos a atenção para que possamos fazer de um jeito diferente da próxima vez. Então não erremos novamente, façamos as melhores escolhas. Vamos agora para as perguntas. Pessoal, então bom dia, nós agradecemos ao Alberto. Nós temos só uma pergunta que foi encaminhada, Alberto. Quando as malformações são causadas por medicamentos, existe alguma ligação com questões espirituais já planejadas? Habitualmente, sim. Porque há pessoas que tomam chá abortivo e a criança nasce normal, vívida. Há pessoas que fazem uso experimentam infecções, que são infecções que geram efeitos alterados, teratogênicos no feto, e nascem absolutamente normais, e outras atrapalhadas. Às vezes tem uma criança recém-nascida, tomou um antibiótico e ficou surda, e outras crianças tomam aquele antibiótico e não ficam surdas. Por que aquela ficou? Então, você pega a rubéola no primeiro trimestre da gravidez, onde o feto está se formando, ainda na condição de embrião, ele pode apresentar alterações congênitas. Mas por que algumas mães têm rubéola no primeiro trimestre e não apresentam alteração nenhuma? Quando tem um efeito teratogênico, o vírus, em 60% das mulheres grávidas, aproximadamente. Por que aqueles 40%? Por que 40% não tem, 60% tem? Então eu vi em Brasília um casal espírita cuja mãe engravidou e teve rubéola. E o médico disse que deveria abortar porque tinha efeito teratogênico. E ela disse: doutor, é meu filho, não vou abortar. Ele foi com o esposo, que trabalhava no hospital, e disse: sua esposa tem que abortar porque ela tem rubéola e está no período de malformação. Aí disse: e o que vai acontecer com a criança? Ah, vai nascer um monstro, um monstrinho. O pai disse assim: esse monstrinho vai me comer? O médico achou estranha a pergunta. Disse: não. Disse: então deixa o monstrinho vir, doutor, é nosso filho. Nasceu o Alberto, curiosamente tem o meu nome. Um galego que é diferente de todos os irmãos, bonitão, parece que foi a reunião de tudo o que se poderia juntar da genética do pai e da mãe, e o moleque não só nasceu bonito, mas nasceu saudável. Se transformou mais tarde num médico pediatra, cuidando de crianças, com uma capacidade de lidar com as crianças assim, dele chegar na enfermaria e tinha uma criança que não queria se deixar examinar, e os colegas em cima da criança, e ele chegou e disse assim: pode sair que eu vou examinar. Os colegas acharam estranho, ele entrou, foi no ouvido do moleque, examinou o moleque, tirou a blusa do moleque. Aí quando ele saiu, os colegas disseram: o que foi que aconteceu, cara? Psicologia, cara, psicologia. Os colegas ficaram assim. No outro dia ele chega de novo, os colegas querendo examinar o moleque que estava internado, e o moleque xingando e bicando e chutando e não querendo deixar. Disse: pode deixar comigo. Foi lá de novo com o garoto, falou no ouvido. O moleque ficou tranquilo, tirou a blusa, examinou, virou, não sei, e ainda pegou o garoto e saiu andando com ele, o garoto rindo. E os colegas ficaram muito assustados. Depois ele foi com aquele tipo de reação:
Ele foi mudar-se de unidade e uma colega ia mudar de unidade e disse assim: eu quero mudar de unidade, vou precisar, estou constrangido, compelido a mudar, mas eu não vou mudar enquanto você não me disser o que você fez com aquele garoto. Ele disse: psicologia. Ele disse: não, me diz, Alberto, me diz. Aí ele disse: não, eu vou te explicar. Eu sei que ele vem de um extrato social precário. Então o que eu fui? Eu fui no ouvido dele e disse assim: R$2 para tirar a blusa. R$2 a mais para você sair rindo. Um moleque muito vívido e vivo, querendo o pirulito, fez tudo o que ele queria. Então ele era dessa graciosidade, dessa espiritualidade, presença de espírito. Eu não estou dizendo que esse conduta vocês devam ter, lá está corrompendo a criança. Eu estou dizendo que ele tinha presença de espírito para lidar com as coisas, um bom humor. Depois teve 2 filhas lindas. Então esse era um monstro que deveria comer os pais. Depois os pais tiveram Alzheimer. Ele mudou de residência, ficou a 100 metros. A última vez que eu falei com ele, estava a 100 metros dos pais, morando, para poder cuidar do pai ou da mãe que tinha feito, um dos dois tinha feito, já estão idosos, tinha feito Alzheimer. Esse era o monstro que queriam abortá-lo porque ele ia nascer em face da rubéola, ia nascer troncho. Então, guardando as proporções devidas, nós temos aquilo que Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Eu quero agradecer a vocês a gentileza, a ternura. Alberto, só mais uma, que é uma internauta que está perguntando, e o assunto ele é importante. O autismo, eles nascem a sexualidade aflorada? Se o autista, ele nasce com a sexualidade aflorada. Com a sexualidade. Isso. Tudo depende do autista. Qual é o autista? Ele tem encrenca na sexualidade ou não tem? A dificuldade na sexualidade é porque, como ele tem dificuldade de contato social e de interação social, as relações afetivas, elas são muito delicadas. É por isso que se vê muito pouco frequente o acasalamento de autistas, e as relações, elas não perduram por conta dessa dificuldade da interação e por conta da história que envolve os autistas. Como os autistas, eles têm dificuldade de poder fazer o seu processo comunicacional, se eles forem assediados sexualmente, especialmente as meninas, cedo, elas não sabem se defender e cedem, ficam congeladas, e com muita frequência elas sofrem abusos sexuais, o que por extensão vai complicar. Já sendo autista, dificuldade de comunicação e tendo sido abusada, vai dificultar a sua interação de natureza sexual mais tarde, no nível de acasalamento. Mas nós temos autistas e autistas, e cada um tem a sua história, cada um tem o seu perfil, a sua história anterior e a sua história atual, o que fará com que a sua sexualidade possa fluir intensamente e abundantemente, ou não, ou ser limitada. Mas genericamente, a sexualidade dos autistas, por conta desses fatores que eu estou aqui relacionando, elas são muito delicadas, elas são muito vulneráveis, e as relações, elas são, portanto, muito frágeis, instáveis. Mas isso não é uma regra absoluta, já que se observa as interações dos autistas, seja no nível de conjugalidade, seja no nível de sexualidade, absolutamente plausível, normal, naquilo que se supõe ser normal. Porque o que é normal, né? É aquilo que faz bem para um e para outro e que obedece às leis de amor, às leis divinas. Ok, eu passo agora para você falar dos livros. Temos pessoas que já adquiriram e estão aguardando para a dedicatória. Então, diante de tanta insistência, eu quero dizer, tem alguns livros ali atrás que vocês podem, cuidando da sua criança interior ferida, quem teve uma infância aí com os pais que teve
mais ou menos bons, mais ou menos legais, trazem algumas sequelas. Esse livro trata disso. O que aconteceu conosco na infância, o que é que a gente pode fazer para reformatar as nossas lesões que dominam-nos como adulto. Tem muito adulto criança que age a partir do trauma infantil. Infantiliza-se na raiva, infantiliza-se no afeto, infantiliza-se no exercício do dever ou do direito, infantiliza-se porque enquanto criança foi massacrado por pais que mereceram ter ou que conseguiram dar o que tinham para dar. E a gente pode, sem condenar os pais, atualizar essas questões dentro da gente, curando-nos, para que a gente não transfira nossa criança interior para o esposo, para a esposa, para o filho, para o vizinho, para o chefe de repartição. A gente vai terceirizando o cuidado da nossa criança interior ferida para outras pessoas. É nossa tarefa cuidar. Às vezes precisamos de um terapeuta para nos ajudar, mas ele vai ajudar. Quem cuida é o cuidador de si mesmo. Espiritismo e meditação, como Campetti disse ontem, é uma obra que inclui como nós devemos meditar na perspectiva espírita. É um trabalho interessante que vai nos ajudar no autoconhecimento. O perdão como caminho e o exercício é um exercício da amorosidade, para que você primeiro se perdoe e concomitantemente passe a perdoar os outros e se liberte. Perdão é uma carta de autoforria que você se concede, de libertação. Ou você continua preso a você mesmo, aos outros, no emaranhado de uma teia que você não consegue sair, porque você não consegue exercer o amor acima dos limites. Espiritualidade em Gotas são reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Estão disponíveis ali pós-intervalo. Quero agradecer, por fim, ao Eurípides e a equipe de trabalhadores que eu estou acompanhando desde o primeiro dia, que serve do som à recepção, a possibilidade do acolhimento e o exercício de atividades espíritas, convidando pessoas tão categorizadas para poder fazer a fala da doutrina espírita, honrando a doutrina espírita. E é merecedor Divinópolis de poder receber eventos como este, para que o Espiritismo, sem demora, possa alcançar mais corações a partir do nosso coração convertido, transformado, e possamos, vivendo num mundo de transição, de tantos apelos, podermos viver o cristianismo na pauta dos nossos limites, do nosso nível evolutivo, mas fiéis a Kardec e a Jesus. Gratidão.